Muito bem, voltando para nossas aulas, nossos estudos, continuando a lição, nós paramos, estávamos falando sobre o tipo de pecados, Pecado ativo e também pecado passivo. Então, Deus manda que criemos nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor. Nós temos esse mandamento no livro de Efésios, Efésios no capítulo 4, Efésios capítulo 6, versículo 4, vai dizer: E vós, pois, falando para os pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Então, a melhor maneira de você criar seus filhos, nossos filhos, é instruindo eles sobre a palavra de Deus. Então, uma vez que você está aprendendo aqui, se você é uma pessoa que não criou seus filhos, vai ter a oportunidade de instruí-los nesse aprendizado que você está tendo para que eles cresçam também respeitando, honrando e adorando a Deus. Se seus filhos já estão criados, então envie esse curso, as lições para eles. Sempre é tempo de obedecer a Deus, de aprender a palavra de Deus. Também a palavra de Deus manda que obedeçamos às leis civis do governo. Então temos que ser cristão. Um cristão tem que ser um bom cidadão. Tem que cumprir as leis, tem que pagar seus impostos, tem que emitir nota fiscal, tem que fazer tudo que a lei manda, tem que obedecer. Onde é que está escrito isso? É Romanos. Não é o único texto, mas vamos citar aqui Romanos no capítulo 13. Romanos no capítulo 13, ele vai falar que o cristão também deve fidelidade às leis. Ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, os formados, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor de punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também, olha aí, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, a palavra de Deus mostra que sejamos bons cidadãos, cumpridores da lei. E claro, que acrescentamos as seguintes qualidades à nossa vida, Fé, Então, além das coisas que você não deve fazer, você também tem que acrescentar, É aquele ditado, oficina vazia, casa vazia, oficina de Satanás. Então, ou mente vazia, Então, devemos acrescentar o quê? A fé, a virtude, A virtude de uma atitude correta, o conhecimento, Que é isso que você está fazendo aqui, buscando o conhecimento de Deus. Domínio próprio, A pessoa tem que se dominar, Tem que ter domínio sobre si. Perseverança, A coisa está ruim, está difícil, mas você continua, você não desiste de Deus, você é perseverante. Piedade, que é uma vida religiosa, uma vida realmente voltada para Deus. Fraternidade, buscar viver bem com todos. Amor, que é o grande mandamento de Deus. Então, em 2 Pedro, capítulo 1, na carta do apóstolo Pedro, no 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 10, ele vai exatamente mencionar, ele vai falar sobre essas virtudes,
aliás, 2 Pedro, né? Eu li errado, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele diz: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas estão presentes, aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, então, olha que ele está falando para pessoas que já entregaram sua vida a Cristo, né? Então, ele está dizendo, né, que a pessoa que volta a fazer que abandona essas coisas, não pratica essas coisas, se esqueceu do que Deus fez por ele, né? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo nenhum. Então, o cristão deve buscar essas coisas. A falta de obediência a essas coisas, aí entendemos o que é pecado, né? A pessoa não quer seguir essas coisas, a gente quer viver do nosso jeito. Então, Tiago diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Isso é um pecado passivo, né? Você não fez nada, pecou. Era para ter feito, né? Alguém vai dizer: puxa, tá difícil, né? Realmente, ninguém é perfeito, né? Nós pecamos. Pecados ativos, né? Não furte. Olha aí o cara furtando, rapaz. Não pode. Roubando, pecado. Ama o seu próximo, né? Alguém precisa de ajuda lá, o camarada vira o rosto, não ajuda, poxa vida. Pois é, nós pecamos, né? Então, o pecado não se manifesta somente em atos e palavras, mas também em pensamentos. Você está aí parado, mas na sua mente está pensando o quê? Pode estar pecando. Por exemplo, Jesus ensina que quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério. Mateus capítulo 5, versículo 28. Alguém vai dizer: puxa vida, estou perdido. A gente sabe que o mundo de hoje, né, como as mulheres andam, né, como se vestem, né, e muitas vezes ela não tem aquela sabedoria, né, e se veste de uma maneira que pode levar muitos a pecarem. E a mulher, quando ela não segue a Deus, ela não quer saber, ela se veste do jeito que ela quiser, que ela acha que deve ser, né, e você é que é o errado, né, por estar, né, olhando que não deve ser olhado de uma maneira errada, né? Então Jesus ensinou que aquele que olha para a mulher com intenção impura já adulterou com ela. Mateus 5, 28. As palavras más também têm origem no coração pecador, porque a boca fala do que o coração está cheio o coração, né? Jesus também falou isso, Mateus capítulo 12, versículo 34. Olha, gente, a origem do pecado é o egoísmo do homem, né? O indivíduo sempre peca quando se sente levado a satisfazer seus próprios desejos, em lugar da vontade de Deus, né? Temos aí o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu vou ler aqui para você, não se preocupe. De Tiago antes de Pedro, aqui está Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, muitas vezes nós somos tentados pela nossos próprios desejos, nossa própria cobiça. E, como diz no profeta Jeremias, o ser humano peca ao dirigir seus próprios passos, em vez de cumprir a vontade do seu Criador. Jeremias diz isso: não cabe ao homem dirigir seus próprios passos. O que o profeta está dizendo, que na verdade é Deus que está falando, que você não vai acertar se você querer ser o guia dos seus próprios passos. Deixe Deus fazer isso. Siga a orientação de Deus.
para que os seus passos saiam na direção correta que você quer chegar. A gente não temos condições de dirigir nossos próprios passos nesse mundo. Vamos errar. Com Deus, com certeza, as chances de sucesso são muito, muito maiores. Então, o pecado é então, vamos lá concluir então, o que é pecado? Gente, qualquer desobediência à lei de Deus, que se manifeste de maneira ativa ou passiva, pensamentos, palavras, atos, né? Então, depois de aprender o que significa pecado, perguntamos, quem cometeu pecado? Quem pecou? Você pecou? Será que eu peco? Todos, né? Todos. Então é o segundo ponto, né? A universalidade do pecado. Ninguém escapa. Somos imperfeitos e pecamos. Quem pode dizer que jamais cometeu atos errados? Nunca deixou de fazer o bem? Nunca teve um pensamento mau? E nunca serviu aos seus próprios interesses egoístas? Desobedecendo à vontade de Deus? Ninguém. E é exatamente isso que a palavra de Deus diz. As Escrituras respondem em tom fulminante. Não há justo, nem sequer um. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer, pois, olha aí, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 10, 12, 23. Claro que tem pessoas que pecam mais, tem pessoas que pecam menos, né? Tem pessoas que vivem uma vida correta, né? Dificilmente você vê um pecado nessa pessoa. E tem gente que vive para pecar, né? Para ele, quanto mais pecado, melhor, né? Infelizmente é assim. O ponto aqui é que todos pecam. Um mais, outro menos, mas não importa. Todos. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, Senhor, graças a Deus, nunca fiz nada errado. Não pode, não tem, né? Então, e se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. De fato, nenhuma pessoa com capacidade de raciocínio escapou da trágica influência do pecado. O pecado manchou a vida de todos os seres humanos. Mas será que Deus considera como pecadores os homens de boa moral? Caso tenha cometido apenas alguns pecados, né? Uma pessoa correta, uma pessoa justa, busca fazer o bem. Ele erra, mas ele erra muito pouco, ele vive ali, né, o certo, né? Deus considera essa pessoa pecadora também? A Bíblia responde, sim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, olha aí, se torna culpado de todos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Se obedecermos todas as leis de Deus, você fazer tudo certo, mas você errar em uma coisa, você já tem desobedecido a Deus, você já é pecador. São os pecados culpados, né, de toda a lei. Se cobiçarmos uma só vez, se mentimos uma só vez, ou tivermos um único pensamento mau na vida, somos pecadores perante Deus. Erramos, caímos. E olha, a Bíblia é interessante, isso é importante. Ela não classifica certos pecados como um pecado mortal, veniais, um mais importante, outro. Olha, na palavra de Deus não existe pecados inocentes. O pecado nos torna culpados diante de Deus e pronto. Não tem, para o mundo, sim, entenda, né? Entenda bem, veja bem. Para a nossa sociedade, claro que os erros têm a sua gravidade. Uma pena maior pega quem mata uma pessoa do que quem rouba uma batata na feira, claro, né? Diante da lei existe essa coisa. O que estamos dizendo é diante de Deus, entende? Diante de Deus, qualquer falha torna você impuro, entende? É simplesmente isso. Qualquer falha torna você impuro diante de Deus. Mas alguém vai perguntar, e a pessoa que é ignorante? Ela não sabe, né? Ela fez sem querer, não sabia, né? Bem, podemos dizer que Deus, durante certo tempo, não levou em conta a ignorância. As Escrituras dizem isso, né? Agora, porém, notifica aos homens em toda parte que se arrependam. Isso é uma citação de Atos 17:30. Aqueles que ignoram a vontade de Deus têm a responsabilidade de buscarem a Deus. Atos 17:27. Os que permanecem passivamente na ignorância serão julgados de acordo com a sua atitude, né? Temos um trecho aqui de Lucas, capítulo 12, versículo 47, 48. É o Evangelho de Lucas. Né? Evangelho de Lucas, no capítulo 12,
no versículo 47, ele vai dizer assim, olha: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, né? Então, estava lendo aqui Lucas, né, 47, diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, também muito mais lhe pedirão. Assim, nem o ignorante, nem o homem de boa moral, ninguém permanece impune diante de Deus. Ninguém conseguiu obedecer completamente às leis de Deus. Em algum ponto de sua vida, a pessoa peca. E o pecado, então, a partir daí, mancha a sua alma. Então, desculpe dizer, mas não importa quantas boas ações você ou qualquer pessoa tenha praticado depois disso, nenhuma delas vai poder salvá-lo do seu pecado. Vamos dar um exemplo claro, né? Vamos dar o exemplo de uma contaminação, certo? Uma contaminação. O fato da pessoa ser uma pessoa boa, pessoa justa, uma pessoa honesta, se ele se contaminar com algo, e um vírus, uma coisa assim, o fato de ele ser uma pessoa boa vai evitar a contaminação? Não. É uma questão orgânica, né? Ele ingeriu, ele está contaminado, pode ser a melhor pessoa do mundo, né? Entende? Então o pecado é uma impureza espiritual. Por mais bom que você seja, mas se você falhou, naquele momento você se tornou impuro. Como uma pessoa mais boa do mundo que, por ela ter se contaminado, ela adoeceu. Então, a universalidade do pecado diz respeito a isso. E, veja bem, não importa quantas boas ações ela possa ter praticado depois disso, nenhuma delas pode salvá-la do seu pecado. Então, a palavra de Deus era muito clara. E interessante que o Espiritismo defende isso, né? Mas a Bíblia não. Boas obras não vai levar você para o céu. São nossa obrigação diante de Deus, mas não são elas que criam aquela escada que vai nos levar até Deus. Onde é que diz isso? Bem, temos dois textos, né? Primeiramente, vamos ler Efésios, o livro de Efésios, carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, é pela fé, não é pelas obras. Você tem que crer e obedecer. O outro texto fica no livro de Tito. O que quer dizer Tito? Bom, foi carta do apóstolo Paulo para Tito. Tito era um cristão que estava servindo na ilha de Creta e ele de lá recebeu carta do apóstolo Paulo. Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então não é de obras, né? Não é de obras. Portanto, somos todos pecadores. Essa é a realidade. Mas isso é mal? Alguém vai dizer, todos nós somos pecadores, e daí? Bom, qual a importância de todos havermos pecado? Qual a importância de todos termos pecado? Tem algum problema, alguma consequência? Sim. E esse ponto talvez seja um dos mais importantes da pessoa entender. Quais são as consequências do resultado do pecado? Quais são as consequências? Então,
eu vou parar por aqui nessa videoaula e na próxima nós vamos tratar desse assunto de grandíssima importância, né? Eu tenho que saber quais são os resultados de uma vida pecaminosa. O que é que isso vai dar? Preciso saber para poder nos prevenirmos e recebermos de Deus exatamente a salvação. O que é a salvação? É que vai evitar as consequências do pecado, que são terríveis. Então nós precisamos, por isso, urgentemente, da salvação em Deus.